voltando ao livro, mas ao livro em si, não focando só no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer parte do mundo, mas o livro, digamos, como objeto. Até quando é que tu achas que o livro está ameaçado pela era digital? E até quando é que tu achas que o livro beneficia das redes sociais? Porque há aquelas trends daquelas meninas, que são as blogueiras, não é? Nos Instagrams e tal, que promovem os livros. Portanto, qual é que achas que é o futuro do livro em si como objeto? Olha, eu sempre brinco que o livro é uma tecnologia superior ao Kindle. Tanto é que o Kindle tenta mimetizar a experiência do livro. Acho que o livro é uma tecnologia superior. O Kindle tem vantagens aleatórias, não essenciais. Acessórias, né? Não aleatórias, acessórias. O Kindle pode ser lido sem a luz de uma luminária. O Kindle tem armazenamento muito maior, você pode levar, tem portabilidade. Mas a experiência da leitura, que é a principal coisa que o livro deve trazer, o livro físico, para mim, é muito superior. Então, eu ainda acho que é uma tecnologia superior, porque a essência, o objetivo disso, do objeto, ele é melhor no livro impresso. O que eu vejo com muito temor a substituição do livro físico pelo formato digital. E eu não acredito que isso possa acontecer. Antes, parênteses, o livro também é superior e tem determinadas coisas que o livro físico é muito superior e não pode ser substituído. Eu vou dar um exemplo: livros de arte. Você não pode fazer uma leitura de um livro sobre Caravaggio com papel couché e aquele livro grande de mesa para você ver uma pintura do Giotto ou do Michelangelo no Kindle. Não dá. Ou mesmo na tela do computador. O livro é melhor. Então, livros técnicos também, acho que livros de engenharia, de medicina, aqueles livros grandes, eu acredito que sejam muito mais interessantes para quem vai estudar um livro de universidade, né? Usar o livro físico. Então, isso eu acho que só tem insubstituíveis. Além disso, o livro tem um aspecto do objeto de beleza, né? Tem livros muito bonitos, edições muito bonitas, que são usadas até para decoração, como livros de mesa, ou então para decorar uma prateleira. Tudo isso aí isso que não foge, não some. O temor que eu vejo em relação ao livro digital é o seguinte: não me agrada nem um pouco saber que tem uma grande corporação trilionária, no caso a Amazon, que se eu tiver o Kindle, vai saber exatamente quais os livros que eu tenho e quanto que eu li de cada um. Eu não gosto dessa informação para ninguém. Eu também não gosto de saber que a Amazon pode simplesmente atualizar a versão de 1984 ou de O Admirável Mundo Novo, que em si já tem 1000 graus de ironia, né, que seja feito, por versões politicamente corretas. Simplesmente a revelia do usuário. E eles têm feito isso. Algumas editoras têm feito isso. Né? Você compra uma edição de 10 anos atrás, a editora, no caso dos Estados Unidos, mercado de língua inglesa, julga que tem problemas ali politicamente incorretos em relação às aspas minorias, atualiza aquela edição e você simplesmente não tem mais acesso à edição antiga. Sumiu. Tem como. Com livro físico não tem como isso acontecer. Por mais que tentem suprimir o livro, queimar, se você estiver em casa, ninguém tira de você aqui. Então não gosto nem um pouco disso. Não acho que esse processo possa ser feito de forma espontânea, natural. O que eu acho que é possível é que o governo, os estados, né, tentem forçar a barra para que os leitores se congreguem no formato digital sob pretextos ecológicos, né? Poupar papel e outras besteiras assim. Mas eu não vi nada desse tipo, mas é só uma possibilidade que me veio à cabeça. Então, no geral, não gosto, não acho interessante dar essa informação para as outras pessoas, porque a história dos movimentos, dos regimes totalitários mostra que sempre que você dá informação demais para os estados, eles podem usar isso contra você. A gente tem visto isso na internet, no caso brasileiro, as pessoas que às vezes fizeram uma publicação numa rede social e foram parar na cadeia, e então não gosto dessa ideia, não gosto mesmo. Só para terminar, aqui uma questão que está focada na literatura, mas também tem, digamos, alguma ligação à esfera sociopolítica. Que papel é que achas que a literatura pode ter no contexto brasileiro, enfim, para efeitos de melhoras, para que o país vá na direção certa, né, em termos sociais, né? Estou mais em mente neste Brasil petista, né, comandado por pessoal que tem menos cabelo do que eu, não vou dizer o nome, né,
mas há alguém que tem menos cabelo do que eu, que está aí no Brasil, e que tem mais de poder do que seria necessário. Até que ponto é que a literatura pode contribuir para a mudança correta? Em curto prazo é impossível. Em longo prazo, acho que só pela literatura. Não só política. Qualquer melhoria do ambiente brasileiro em geral, porque o problema brasileiro não é só política, a política é o epifenômeno. O Brasil chegou nesse estado político por uma degradação cultural prévia. Nenhuma população elege o Lula mais de uma vez se ela não tiver com graves problemas de discernimento intelectual e moral. É impossível. O mesmo fenômeno na Venezuela. Quem acredita em Hugo Chávez e Nicolás Maduro não está com a cabeça no lugar. É só você ver 3 minutos de uma entrevista de um sujeito e você vê, esse sujeito aí não é confiável, não. Mas milhões de pessoas confiaram. Então o problema é prévio. Se o problema é cultural, ele só pode ser resolvido culturalmente. E o meio de solução cultural, o meio de difusão cultural é eminentemente o livro e as produções culturais, né? As peças de teatro, os filmes, os romances, os contos e etc. Então, o saneamento se dá dessa forma. Só que isso tem um efeito de propagação lento, por círculos concêntricos. Então, no caso, ali, a editora tem hoje algumas centenas de leitores fiéis, que tem que virar milhares. Não precisa ser as massas também, não precisa atender as massas, até porque as massas já não leem literatura, e no Brasil menos ainda. Houve um tempo que a classe média brasileira lia mais literatura, até os anos 50 e 60, tanto é que, olha, outro dado interessante, as tiragens eram maiores. Você tinha romances de 50 a 60 mil cópias no Brasil, com 50 milhões de habitantes, coisa que não acontece hoje com 200 milhões. Então, a proporção, dá para ver como a coisa piorou. Se lia-se mais com menos gente, agora lê-se menos com mais gente. Então, as massas vai demorar para atingir. Mas se a editora, por exemplo, atingir algumas 10, 15, 20 mil pessoas fiéis, esses livros tiverem impacto sobre essas pessoas, isso vai ter um efeito de círculos concêntricos, porque essas pessoas, sendo altamente qualificadas intelectualmente, elas vão ser aquilo que se chamava de formadores de opinião, e hoje se chama de influenciadores, né? Então, eu acredito que a literatura e o mercado editorial em si é o que influencia os influencers. Dão muita atenção para os influencers, mas os influencers são influenciados pela cultura, e quem faz a cultura que os influencia. Então, acho que é nesse efeito de propagação. Além disso, o Brasil virou uma sociedade muito complexa, com mudanças aceleradas nas últimas décadas, assim, mudanças assim, deixar completamente desorientado todo mundo, e nada disso pode ser compreendido se não houver o registro em linguagem poética, ou linguagem literária, porque o cérebro humano funciona a partir de símbolos e narrativas, né? Então, você não vai fazer uma análise de nenhum problema se antes você não tem dentro da sua imaginação, não tem os símbolos, não tem a linguagem, não tem o discurso poético. Isso aí já está em Aristóteles, né? O Olavo de Carvalho fala disso no livro dele sobre Aristóteles em Nova Perspectiva, o título, que ele fala da teoria dos 4 discursos, em que ele realmente hierarquiza os discursos. Segundo Aristóteles, diz que o discurso poético é a base de toda a investigação filosófica, mas também a base de todo o conhecimento humano. Então, sem essa ampliação do imaginário, sem registrar possibilidades, caminhos de vida, sem a gente ter os registros literários, a gente não vai conseguir entender nada do que está acontecendo na sociedade brasileira. E sem entender o que está acontecendo, não vai poder resolver nada. Então, a literatura tem todos esses benefícios. Então, acho que esse é o caminho. O caminho de restauração da sociedade brasileira, ou de qualquer outra, passa pela restauração cultural. E é isso que eu estou fazendo, em escala pequena, na esperança de que isso aí tenha um efeito de propagação de longo prazo.